Então nós temos aqui a tela inicial do controlador Dev-iReg da Danfoss, que mostra para nós até 7 canais disponíveis para utilização. Nessa aplicação especificamente, para essa demonstração, a gente está com somente um canal ativo, então. Algumas informações são inicialmente mostradas aqui. A temperatura que o sensor está monitorando agora no parreiral, no caso aqui nas videiras, que é de 21,6 graus, o status do acionamento, que é off, e o meu setup de temperatura, que seria aqui nesse caso 5 graus Celsius. Basicamente, como isso funciona? A temperatura setada em 5 graus, toda vez que a temperatura estiver abaixo dos 5 graus dentro do valor de esterese que vai ser programado, existe o acionamento da resistência daquela linha, da linha que está sendo monitorada. Então, no caso aqui, como a gente está com uma temperatura extremamente elevada, não há necessidade de ligar a resistência e o estado de funcionamento fica em off. Agora nós vamos acessar aqui as configurações. É uma configuração extremamente simples, onde a gente faz a configuração dos canais. A gente tem a possibilidade de ativar e desativar os canais à medida que a gente vai ou não utilizá-los, então a gente vai acessar aqui para mostrar o porquê que só está aparecendo o canal 1 lá. Eu estou com ele ativo, enquanto que os demais canais eu estou com eles inativo. Eu poderia ativar aqui no caso, a título de demonstração, voltar para a tela inicial. Aqui eu já consigo ver que tem o canal 2 ativo. A gente não está com uma sonda de temperatura ligada, então ele acaba não mostrando a temperatura lá, mas eu já estaria com 1 segundo. E aí ele tem o símbolo ali do jogo da velha que demonstra que tem uma falha porque não está lendo temperatura no sensor. Vamos acessar de novo aqui, vamos inativar o canal 2 e vamos voltar às demais configurações. Desativamos o canal 2, vamos acessar o canal 1 para suas configurações. Aqui a gente vai acessar o tipo de controle que a gente vai fazer. No caso aqui a gente tem um S, que é um único sensor, poderia ser por regulação de potência. Aqui a gente vai manter como um S no caso, que é o controle de temperatura por sensor. Temperatura e esterese. A temperatura que eu quero no parreiral, nas videiras, e a esterese que eu quero para fazer o acionamento on-off conforme a temperatura for atingida, né? Eu vou manter assim. Aqui a gente tem alarmes de temperatura e habilitar e desabilitar. Então aqui eu estou com o alarme de temperatura desabilitado nessa aplicação. Aqui tem uma função que é bastante importante e interessante nesse controlador. Ele possui um sistema de monitoramento de corrente de consumo de saída que consegue identificar, sem a necessidade de um feedback de algum dispositivo, que a resistência não está ativa, né, e que pode eventualmente ter sido cortada e não ter dado nenhum desarme. Ele vai enxergar que o cabo está rompido. Então, em caso de rompimento, ele vai acabar sinalizando através do alarme que aquela resistência deveria estar ligada, mas não está porque ela não está consumindo energia. No caso aqui, ela está habilitada. Aqui a gente tem a função de acionamento manual temporizado, pode ser feito um acionamento manual temporizado também. E aqui a gente pode ligar e desligar o canal para que ele não atue através da leitura de temperatura, mas ele vai continuar mostrando a temperatura lá. Não é a mesma função de ativar ou desativar o canal, mas sim de habilitar ou não o seu funcionamento. Aqui a gente seleciona o tipo de sensor para aplicação. Nesse caso aqui a gente está com sensor NTC de 15K. Existem várias outras opções, NTC 5K, 16K, 2K, NTC 100, PT 1000. Então a gente vai manter o 15K, que é o que está na nossa aplicação. Status dos relés, para a gente saber se está ou não está funcionando. Então aqui, quando estiver em aquecimento, vai mostrar no display. Aqui teria um relé de teste. E aqui a gente pode resetar o canal se for o caso para reiniciar a programação.
Aqui tem a função de contagem do relé, de quantas vezes ele ligou e desligou. São dados que o dispositivo DEV-iReg tem capacidade de armazenamento. E nesse menu de configuração do canal, a gente chegou ao fim das configurações. Agora nós vamos então no menu de dados dos canais. A gente pode acessar os dados do canal para ver as configurações que foram realizadas de cada um dos parâmetros. É um menu para checagem de todos os parâmetros de uma forma mais rápida, né? Aqui a gente tem o menu de configurações de alarmes, Alarm Settings. Então aqui ele pode nos mostrar se tem algum alarme ativo, nesse caso não temos nenhum. A gente tem como dar reset nos alarmes, tem o histórico de alarmes, também tem como limpar esse histórico, além das configurações dos alarmes. Aqui a gente pode desligar e ligar o dispositivo se necessário. Aqui a gente tem alguns ajustes do próprio controlador DEV-iReg, onde a gente pode ajustar data e hora e dar o reset de fábrica também. Aqui a gente tem algumas informações do próprio controlador, seleção de língua, e a gente tem por fim uma tela para configuração de níveis de login para evitar que sejam feitas alterações nos parâmetros após ajustados.